Então, a ideia dessa atividade de hoje é a gente pegar os conceitos de grandeza elétrica, tipos de circuito que a gente já aprendeu e aplicar especificamente para sistemas fotovoltaicos, porque a gente usa muito esse recurso para montar o sistema, construir o sistema. Tá? Então, a gente viu lá nas primeiras aulas, na primeira aula de projeto integrador, as partes que constituem o sistema fotovoltaico. A gente tem as placas fotovoltaicas, a gente tem, se estiver trabalhando no sistema off-grid, sistema de bateria, né? E a gente sempre vai ter um carinha como esse aqui, que é o inversor, tá? Que está aqui em cima da mesa. Aí o que eu fiz? Eu trouxe ele aqui para primeiro a gente dar uma olhada como é simples a instalação. Então você vê aqui mais próximo, cameraman, Josi, e filmar aqui embaixo, você pode também depois aproximar, você vai ver que aqui embaixo a gente tem os conectores, e eles têm escrito neles o que entra. Então você tem aqui, ó, por exemplo, a entrada do painel, né? Negativo, positivo, porque como a gente trabalha com fonte de corrente contínua, é sempre negativo e positivo. Aqui a gente tem a mesma coisa para a bateria, porque esse inversor aqui é para um sistema híbrido, na verdade. Ele trabalha tanto off-grid quanto conectado na rede. E do lado de cá a gente tem a entrada que vai para o nosso painel, né, o quadro de distribuição, que é ali onde estão os disjuntores. Né, e também a gente tem as fontes entrando e saindo aqui, né? No caso aqui a gente vai trabalhar com a fase, tá? Que ele vai passar lá para o painel. Então o que acontece? A gente vai ver que basicamente da parte fotovoltaica, de novidade, a gente tem esses dois polos aqui, positivo e negativo, tá? E o que a gente tem que tomar cuidado? As características de cada equipamento, porque a gente está combinando coisas que muitas vezes não foram construídas pensando nelas mesmas, fabricantes distintos, países distintos, etc. Então a primeira coisa que a gente vai ter que começar a trabalhar e observar são as características de cada equipamento, né? Então a gente vai ver umas placas ali fora que em geral elas operam em torno de 30 volts em situação de condição normal. Onde a gente vê isso? A gente vai abrir o manual do fabricante, então vocês vão ver aí na tela um exemplo desse manual. Então nesse momento vocês vão observar diversas informações sobre o módulo, dentre elas uma informação chamada Rated Voltage. Né? E é bom se acostumar com algumas expressões em inglês, porque muito dos equipamentos que a gente obtém para trabalhar com sistemas fotovoltaicos, eles são importados. Então nem sempre você vai encontrar dado de fabricante em português. Então você vai olhar essa opção que está marcada na tela, Rated Voltage, AT, né? NOCT. O que significa? Isso significa a tensão nominal do equipamento em condições normais de operação. E nesse caso o fabricante está me falando que as placas elas operam normalmente na tensão de 27,73 volts, né, coincidindo radiação solar na condição que eles determinam normais de operação, né, incidência solar e temperatura. Então a gente tem que tomar cuidado, porque por um lado a gente tem a tensão das placas a 21,73 volts, mas olha do outro lado os dados sobre o fabricante do inversor no qual a gente vai conectar as placas. Ali na informação tensão de operação, ele está me falando que eu vou operar entre 33 e 80 volts, né, DC, que é corrente contínua. Isso significa que se eu colocar uma placa de 27, tensão nominal de 27 volts nesse inversor que opera no mínimo a 33, eu vou ter problema, né? Eu não vou conseguir fazer essa conexão. Então, para poder conectar essas placas, né, no sistema de inversor, no inversor fotovoltaico, a gente vai precisar fazer uma combinação de fontes de energia, que são placas fotovoltaicas. Enquanto a gente tinha lá no sistema, quando a gente falou de sistemas em série paralelo, a característica aqui, por exemplo, em conexões em série, a queda de tensão entre os elementos era proporcional à resistência. Quando a gente fala de fontes elétricas, quando a gente conecta fontes em série, por exemplo, a saída de uma placa à entrada da próxima, a diferença de tensão entre as extremidades desse sistema é a soma da tensão de cada fonte. Tá? Isso significa o quê? Por exemplo, nesse caso aqui, que eu tenho placas me dando tensão nominal de 24 volts. Se eu fizer a conexão em série, como eu tenho aqui, de duas placas, a tensão nominal nas extremidades do sistema vai ser
48 volts. Então, quando a gente fala em fonte, a gente conecta esses elementos em série, a gente mantém a característica que a gente viu lá no caso das cargas, ou seja, a mesma corrente elétrica que passa por uma unidade passa pela outra, tá? Como a gente pode ver aqui, o elétron ele não tem para onde ir, mas a diferença de tensão entre os extremos é a soma da tensão fornecida por cada elemento, tá? Isso aqui vale para, no caso que a gente tem aqui, para placas fotovoltaicas, mas valeria também, por exemplo, para baterias. Se a gente ligar duas baterias de 12 volts em série, ou seja, a gente tem o polo negativo de um lado, aí o positivo dessa bateria vai ligar no negativo da próxima, e aqui a gente tem o positivo dessa última bateria. Se a diferença de tensão entre esses dois polos aqui é 12 volts, a diferença de tensão entre as extremidades do meu sistema em série vai ser a soma, que é 24 volts. Tá? Então a característica interessante quando a gente está falando de placas fotovoltaicas é o seguinte: se eu quiser aumentar a tensão do sistema, eu ligo as placas em série. Agora outra coisa interessante é o seguinte: vamos imaginar a situação em que eu gostaria de ligar um sistema, por exemplo, eu precisaria ligar lá no meu inversor, eu preciso ligar pelo menos 33 volts, 40 volts, então eu vou trabalhar com duas placas, mas ao mesmo tempo eu preciso ligar um sistema que demanda 600 watts de energia. Essas duas placas aqui não vão ser suficientes, né? Por quê? Porque elas só vão conseguir me fornecer uma potência de 500 watts. Então como é que eu faço para suprir essa energia, essa demanda adicional? Bem, a tensão para fazer a conexão com o equipamento eu supri ligando os elementos em série. Para aumentar a potência sem mudar a tensão entre os elementos, eu vou fazer conexão em paralelo da minha placa. Então eu faria como eu tenho aqui, né? Ou do meu sistema de placas. Então ligando fontes em paralelo, eu mantenho a característica de sistemas paralelos de que a tensão entre os polos é a mesma. Aqui eu continuo mantendo a diferença de tensão entre essas duas extremidades aqui, nesse caso aqui, de 24 volts. Então a característica interessante de lembrar: se você quer ganhar tensão, quando você trabalha com fontes, você liga elementos em série. Se você quer ganhar potência sem alterar a tensão, você liga elementos em paralelo. Então, como eu disse, a gente pode fazer uma combinação dos dois elementos. Por exemplo, se eu quiser ganhar potência, né, sem alterar a tensão total, mas fazendo aquele casamento. Então, primeiro eu faço a combinação em série para atingir a tensão necessária. Nesse caso aqui eu combinei duas placas iguais em série, atingi lá meu mínimo de 33 volts, no caso aqui que a gente estava falando lá. Para esse exemplo que eu coloquei, que não é aquela placa, eram placas que a diferença de tensão, por exemplo, nesse caso aqui, 27,73, então daria esse somatório. Em seguida eu ligaria esse conjunto em paralelo com um conjunto similar, tá? E eu somo a potência de todas as placas aqui. Então eu consigo ganhar potência mantendo a tensão dentro dos parâmetros esperados. Então aqui a gente tem a primeira parte do nosso sistema off-grid ou híbrido, que é o caso que a gente tem aqui, que são as baterias. Então a ideia é, quando a gente tiver as placas conectadas no controlador, né, isso aqui é o inversor controlador. O que ele faz? A parte de inversor ele faz aquela conexão, né, aquela transferência de corrente contínua para alternada para a gente poder mandar para o quadro, né? A outra parte é receber a energia das placas e mandar para as baterias, controlando a carga da bateria, né? Então dois desses conectores a gente conecta a bateria, dois a gente conecta as placas. Esse tipo de bateria não é, apesar de parecer, não é uma bateria típica, por exemplo, de um carro, tá? Esse tipo de bateria, que o carro, a característica de uma bateria de carro é que ele te dá uma corrente ou uma carga muito rápida, mas ele consegue armazenar pouca energia. Aqui é o contrário. Aqui ele te dá carga devagar, mas ele armazena muita energia. A gente pode até, numa necessidade, dificuldade, usar a bateria de carro aqui. Não é recomendado, com o tempo vai danificar sua unidade. Mas numa emergência, alguma coisa, numa situação extrema, a bateria funciona, só que você precisa de uma bateria específica para aplicação solar, que é muito parecido com as baterias que você tem em barco, por exemplo, né? Que é para aplicação com carga residencial, etc. O que acontece? Essas baterias aqui são baterias de 12 volts. Né? Deixa eu só confirmar se é mesmo. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um multímetro. Aí é bom observar aqui, Jô, se você puder mostrar. A gente vai operar o multímetro com corrente contínua.
né? Então você vai ver que a gente pode medir tensão corrente contínua, tensão corrente alternada, dependendo aqui do símbolo. No caso da bateria, a gente vai usar corrente contínua. E eu vou colocar aqui 20 volts, porque essa bateria aqui, eu suspeito que ela tem 12 volts. Né? Como é que começa? Vou conectar os plugs na parte de medição, então aqui é tensão, o COM é sempre o registro, e eu vou colocar os terminais aqui na extremidade da bateria. Vou pôr aqui. Ele está marcando lá 12 volts, tá vendo? Então a primeira coisa, gente, vamos lá. Faz a sua medição. Não precisa ter medo, é só pegar essas duas extremidades, conectar aqui na parte metálica da bateria e medir quanto que ela vai me dar de tensão. Às vezes dá um pouquinho de mau contato, aí você só dá uma mexidinha. Aí. Então 12 volts, perfeito? Posso conectar aqui? Então, observando os dados que a gente tem, só fazendo uma parada, aqui são os dados referentes à bateria e também o controlador. Agora eu tenho a informação seguinte, como a gente observou lá nas medições, essa minha bateria ela tem uma tensão nominal de 12 volts, ou seja, entre os terminais delas eu vou ter 12 volts. E meu sistema, meu inversor, ele pede o quê? Se eu observar aqui, ele pede uma tensão nominal de 24 volts. Ou seja, eu não vou conseguir ligar diretamente uma bateria dessa no meu inversor. Então vou trabalhar com aquele característica que a gente acabou de falar. Como a gente está falando de fonte, eu consigo aumentar a tensão entre os terminais combinando elementos em série. O próprio controlador já me dá uma dica que eu preciso pelo menos de 2 baterias. Então vamos ver isso. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai ligar essas baterias em série. Tá? Então você lembra como é que liga os elementos em série? Uhum. Eu vou ligar a saída de um na entrada do outro. Aqui eu vou considerar minha saída, meu polo negativo. Então digamos que essa seja a minha primeira bateria. Então aqui está meu polo positivo, meu polo negativo. Então o terminal aqui eu vou ligar no negativo. Esse terminal aqui vai no positivo do seguinte. Se eu colocar positivo com positivo e negativo com negativo é paralelo. A gente quer ligar em série. Então eu coloquei no positivo aqui. Tá conectado. Paralelo é o que a gente faz basicamente no carro, quando você vai fazer Isso, a gente liga dois carros, duas baterias de carro, está ligando em paralelo. Estou mantendo as duas na mesma tensão e carregando a outra. Aqui, o objetivo é aumentar a tensão. Beleza. Como é que eu vou fazer agora? Vou medir a diferença de tensão entre as extremidades. A extremidade agora é o positivo de um, o negativo da outra. Vamos ver quanto é que vai dar. Vou mudar a unidade aqui no meu multímetro, para ele suportar mais de 20 volts. E vou colocar aqui. Opa. Fiz alguma coisa. Deu 25, tá vendo? Então eu somei a carga das duas, tá vendo? Tá aqui para ver se eu não estou mentindo, se não é truque. 25, a gente somou. Tá vendo? Então agora eu posso conectar esse cara aqui. Você pode perguntar, professor, por que deu 25 se era 12? O que acontece? Essas baterias aqui estão cheias. Então a característica da bateria é que, apesar da tensão nominal, a tensão nominal dele ser 12 volts, quando elas estão cheias, elas nunca foram usadas, elas têm uma tensão um pouco acima. À medida que elas vão descarregando, elas vão diminuir um pouquinho a tensão até um limite mínimo. Então, na verdade, a tensão da bateria ela flutua um pouco ao longo do uso. E é essa tensão que esse cara aqui fica medindo para saber se ela está cheia ou vazia para jogar energia das placas. Então, tranquilo aqui? A primeira parte é conectando as baterias desse jeito que a gente está aqui, liga aqui na nossa unidade. Então, o que a gente tem aqui é a segunda parte do nosso sistema, que é a parte de conversão de energia. Eu nunca falo gerar energia porque a gente não gera energia. Né? A energia foi gerada lá quando o universo foi criado, a gente converte. No caso desse cara aqui, está convertendo energia solar em elétrica, que é o que a gente quer. Então, como ele disse, é muito simples. A gente vai ter atrás das placas fotovoltaicas sempre dois conectores como esse aqui, que são conectores próprios para o sistema fotovoltaico, porque eles são resistentes à água, etc. A gente consegue montar um relacionado ao polo positivo e outro negativo. Não necessariamente com esse formato, você pode inverter, não tem problema, mas sempre um positivo e um negativo. Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui, vamos ver se o fabricante está falando a verdade. Ele falou ali que ele ia gerar em torno de dar uma tensão de em torno de 27 volts, não é isso? Vamos ver quanto é que vai dar aqui. Você vai fazer isso, você vai fazer o que? Você vai colocar uns pinos aqui dentro. Então pode encaixar. Isso. Agora o outro você põe aqui.
Vamos colocar a unidade aqui para 200 volts. Só ligar aqui que estava desligado. Pronto, pode encaixar aqui. Desculpa. Vai lá. Agora sim. A unidade de medida estava errada. Tá vendo que tá pegando? Tá. Tá me dando 34, não é? Tá dentro do parâmetro dele. Por que ele tá me dando 34? Uma coisa importante. Eu estou fazendo a conversão, 34 volts, estou fazendo a conversão, mas não tem nada ligado nele. Não tem carga nenhuma. Então a tendência é a tensão ser um pouco maior do que esperado. Na hora que eu conectar alguma coisa aqui, vai dar uma caída. Eu vou começar a puxar a carga e ele vai equilibrar. Né? Se eu virar aqui um pouquinho, ó, tô olhando aí, tá 34, né? Diminuiu? Diminuiu. Tá vendo? A gente está gerando, está produzindo ou convertendo menos energia elétrica. Então ele tem certa sensibilidade. Eu posso deixar até assim, você ainda vai conseguir converter, tá vendo? Tá aumentando. Né? Ele ainda pega sol. O ideal é você deixar ele direcionado, apontado para o sol, evitando sombra. É quando você Aumenta consegue bem. otimizar o sistema. Tá? Tranquilo aqui? Tranquilo. Vou soltar aqui para segurar. Beleza? Então aqui a gente tem uma série de placas, elas não estão conectadas, a gente deixou elas desconectadas, então você pode ver os polos estão soltos. Tá? Se você medir aqui na extremidade, igual a gente fez lá, vai dar a mesma coisa. O que a gente vai fazer agora? Lembra que tem uma ponta que é positiva, outra é negativa. Nessa placa aqui a gente tem a mesma coisa. Uma ponta que é positiva e outra que é negativa. Eu vou ligar agora os elementos em série igual a gente fez com a bateria. Como é que eu faço? Ele é auto-aplicativo até, né? Você só conecta uma na outra, no caso aqui ela já está pronta, então até o encaixe, você nem Agora consegue fazer fêmea. diferente. Isso. Fiz a conexão, ela deu clique. Agora você vai medir a mesma coisa que a gente mediu antes, com essas duas extremidades, que é o negativo de uma, isso aí, e o positivo na outra. Negativo aqui. Positivo aqui. Significa que a gente está pegando, no caso aqui, 66 volts. Tá? Com essas duas unidades. É similar ao que a gente tinha ali. Né? Antes a gente estava com 33, a gente somou, e agora, como a gente ligou em série, ele está me dando 66. Tá? Então, se a gente ligar mais um aqui, ele vai aumentar mais em torno de 33, vai ser 99 assim por diante. Para aquele sistema que a gente mostrou, a gente pode ligar até 3 placas, não mais que isso. A partir disso, eu preciso de mais potência, aí eu começo a ligar as coisas em paralelo, ou seja, grupos de 2 ou 3 placas em paralelo, para conseguir aumentar a energia, tá bom? E com isso a gente encerra essa visualização da parte fotovoltaica, para vocês entenderem o funcionamento.